e abra sua Bíblia em 2 Samuel, e nós vamos começar no capítulo 3, versículo 1, que diz assim, ó. Diz assim, ó. Pode sentar os obreiros, por favor. Depois de algum tempo, Amnon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro irmão de Davi, outro filho de Davi. Amnon ficou angustiado ao ponto de adoecer, por causa de sua meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia impossível aproximar-se dela. Outra tradução, como é que está na tua Bíblia aí? E angustiou-se Amnon até adoecer. Sim? E angustiou-se Amnon até adoecer. Por Tamar, sua irmã, porque era virgem, parecia aos olhos de Amnon dificultoso fazer-lhe alguma coisa. Diga comigo, Amnon tinha um amigo muito astuto, chamado Jonadab. É tudo que a pessoa não precisa, né? Há momentos que é tudo que ela não precisa. É a direção de alguém que não tem direção. Posso repetir? A direção de alguém que não tem direção. É tudo que a pessoa não precisa, é da orientação, da direção de alguém que é astuto, que é sem caráter. Outra tradução, que é sagaz. Mas isso é assim, é muito de acordo com o espírito que está na pessoa. Porque dependendo do espírito que está na pessoa, ela vai seguir a orientação daquilo que está dentro dela, aquilo que lhe é conveniente, aquilo que já está dentro dela. Esse rapaz já estava com um sentimento que deveria ter sido combatido, porque você sabe que tudo começa nos pensamentos, né? E a Bíblia é clara sobre isso. Tudo começa nos pensamentos, e quando nos meus pensamentos, eu identifico que aquele pensamento não está correto, porque aquela atitude não está correta, então eu já começo uma guerra dentro de mim, eu já travar uma batalha dentro de mim e combater aquele sentimento, aqueles pensamentos. Porque se eu permitir que aqueles pensamentos, aqueles sentimentos, aquelas emoções flua, ou eu tome decisões em cima dela, eu posso estar caminhando por um abismo, um caminho sem volta. Amém, pessoal? Amém, gente? Aí vem o astuto, o sábio, e diz assim, 4, né? Ele perguntou a Amnon, filho do rei, por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que passa? Amnon lhe disse, estou apaixonado. Estou o quê? Você acha que ele está? Você acha que ele está? Sim ou não? O que nós falamos essa semana ainda? Que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Nunca tome uma decisão pelo coração que você se arrebenta. Se arrebenta. Aí, estou apaixonado por Tamar, irmã de meu irmão Absalão. Vá para
à cama, diga comigo, e finja estar doente. Finge o quê? Você acha que tudo que é feito na falsidade, no fingimento, dá certo? Dá ou não? Grave isso, por favor. Porque muitas vezes há pessoas que querem se iludir, querem se enganar, e achando que as coisas que são feitas na falsidade, na mentira, no engano, elas funcionam. E elas não funcionam. Não tem como dar certo. E sabe por que Deus não permite que elas dêem certo? Justamente para nos ensinar. Porque Deus jamais vai compactuar com aquilo que não é certo. E o que não é certo, vem a correção. Vem à tona, porque Deus não vai compactuar. E principalmente, Ele não vai compactuar porque Ele não compactua com o erro e também Ele não vai compactuar com aquilo que vai nos prejudicar e fazer com que nós venhamos perder futuramente a nossa salvação. Amém? Então, finja que você está doente, finja que você é leal, finja que você é honesto, finja que você é sincero. Entendeu ou não? Finja tudo isso, não tem problema. Finja que você é honesto, finja que você é leal, finja que você é sincero, finja. Ao conselho do amigo. Ao conselho do amigo. Finja estar doente, diz Jonadab, quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe, permite que minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse, assim poderei vê-la. Aminon aceitou a ideia, diga-me comigo, Aminon aceitou a ideia. A gente, quando aceita um conselho errado, não é que a gente sabe que está certo ou que não está errado. É porque muitas vezes aquilo vem de encontro com aquilo que está dentro de você. E lembre-se de uma coisa: tudo que uma pessoa não precisa na vida dela, num determinado momento, é que alguém dê um conselho errado. Ela já está tendenciosa a tomar uma direção errada. Se vier um sem direção, pode vir 10 e falar a coisa certa, mas vem um sem direção e dá o conselho, prevalece a palavra de quem? De quem? É uma questão de caráter, é uma questão de espírito, aquilo já está dentro dela. Sabia disso? Mas lembre-se de uma coisa também, você não pode se esquecer disso. Sabe por que eu faço você repetir? Porque eu repito isso continuamente para mim. Diga, o culpado, Deus não tem por inocente. É culpado, Deus não tem por inocente. É culpado, Deus não tem por inocente. Quero que você acompanhe comigo, acompanhe com bastante lucidez, porque esse texto é maravilhoso e muitos vão se identificar com ele. Porque muitas situações a pessoa é enganada dessa forma. Aí diz assim, parei em qual versículo? 6, já li o 6? Não, né? Aminon aceitou a ideia e deitou-se, fingindo-se doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse, eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos aqui mesmo e me servisse. Davi mandou dizer a Tamar, no palácio, vá à casa de seu irmão Aminon e prepare algo para ele comer. Tamar foi à casa de seu irmão, que estava deitado. Ela amassou a farinha, preparou os bolos na presença dele e os assou. Depois pegou a assadeira e lhe serviu os bolos, mas ele não quis comer. Então Aminon deu ordem para que
todos saíssem. E depois que todos saíram, disse a Tamar: traga os bolos e sirva-me aqui no meu quarto. Tamar levou os bolos que havia preparado ao quarto de seu irmão. Mas quando ela se aproximou para servi-lo, ele a agarrou e disse: deite-se comigo, minha irmã. Mas ela lhe disse: não, meu irmão, não me faça essa violência. Não se faz uma coisa dessa em Israel. Não cometa essa loucura. Diga comigo, não cometa essa loucura. Olha, é aquilo que a gente sempre, aliás, é aquilo que nós temos falado nos últimos dias, né? Algumas semanas nós temos falado a respeito de algumas coisas que são extremamente importantes. Que na vida de muitas pessoas, não é falta de direção, não é falta de orientação, não é falta de ensinamento, não é falta de conselhos, outras vezes não é falta de oração, não é falta de saber o que tem que fazer. Se formos analisar friamente, quando essa moça diz, não se faz isso aqui em Israel, ela estava dizendo, porque Israel vivia uma fé, Israel tinha uma lei, Israel tinha uma disciplina a seguir. Então não se faz isso aqui no meio do povo de Deus. Não se pratica isso no meio do povo de Deus. Pode ser normal em outros lugares, pode ser normal na vida de outros, pode ser normal em outros lugares, aqui não. Isso serve para nós, porque muitas vezes aquilo que é normal para o mundo não é normal para nós. Aquilo que se pratica aí não praticamos. Não é normal no nosso meio. Essa prática não faz parte de nós. Amém, pessoal? Não cometa essa loucura. Não faça essa violência. A moça tinha discernimento que aquilo que estava acontecendo era uma loucura. Que aquele ato, aquela atitude, era uma atitude de alguém que estava descontrolado, desequilibrado. Mas mesmo assim ele fez. Mesmo assim ele fez. Aí diz assim. Qual versículo eu parei? Qual? 13. Aí diz assim: não se faz uma coisa dessa em Israel, não cometa essa loucura. O que seria de mim? Como eu poderia me livrar, ou livrar-me da minha desonra? E o que seria de você? Você cairia em desgraça em Israel. Fale com o rei, ele deixará que eu me case com você. Mas Amnon não quis ouvi-la, sendo mais forte que ela, violentou-a. Logo depois, diga comigo, logo depois, Amnon sentiu uma forte aversão por ela, mais forte que a paixão que sentira. E lhe disse: levante-se e saia. Olha que loucura. Ele não estava apaixonado? Sim ou não? Ele não estava completamente doente de apaixonado? Sim ou não? E agora, ele é tomado por uma aversão mais forte do que a paixão que ele havia sentido antes. Você vê o que a maldita emoção faz com a pessoa. Eu disse no começo, tem pessoas que são viciadas
em emoções, e emoções erradas. Você sabia que o pecado ele gera uma sensação violenta dentro da pessoa, né? O ilícito, o errado, o pecado, ele causa sensações, emoções, mexe com o interior da pessoa, gera calafrio, acelera o metabolismo, cria uma série de sentimentos dentro da pessoa. E muitas pessoas são movidas por isso, pela emoção, a emoção daquela atitude errada, emoção daquele prazer ilícito, aquela coisa toda. Só que passa, o que resta? Angústia, tristeza, vazio, o desespero. Outro dia eu atendi uma moça e eu falava assim para ela, né? Não sei nem se ela está aqui. Se estiver, fique em paz que ninguém sabe quem você é. Eu atendi uma moça e ela estava triste em função de um relacionamento. Porque os rapazes de hoje, o que eles querem? Os relacionamentos de hoje começam já na ordem errada, inversa. Então o rapaz, ele já quer hoje, ele conhece hoje, ele já quer transar hoje. Amém? É assim ou não é? Sim ou não é? Como essa pessoa, existe uma fé dentro dela, e ela quer se preservar, se guardar para a pessoa certa, então a pessoa que estava junto não quer esperar, porque quer agora. Aí força naquela situação toda, força, tentando fazer com que ceda. Aquela conversa de sempre, né, que nós homens sabemos qual é, né? Mas então você não me ama. Não, se você me ama, me prova. É ou não é? Não, se você realmente me ama, então me prova, né? Me prova que você me ama. É sempre assim, né? E aí, como a pessoa não teve ou não obteve êxito, a pessoa então não quis dar sequência no relacionamento. Então a pessoa ficou triste, né? Porque parece que o certo é errado e o errado é que é certo. É verdade ou não é? Eu disse assim, não é não. Não é não. Não é não que eu vou lembrar, eu vou dar um testemunho pessoal meu. E os homens sabem disso. E as mulheres também sabem disso. Eu disse assim para ela, olha, não sei se devia falar isso para você, mas eu vou falar. Vou dar um testemunho pessoal meu. Quando eu estava no mundo, não tinha temor, vivia a vida segundo as leis do mundo. Às vezes você queria tanto se envolver com uma pessoa, ter um relacionamento sexual com a pessoa, e você forçava até ela ceder. Já aconteceu comigo, de ceder numa noite, no outro dia eu não suportar olhar na cara dela. Eu olhava e eu falava assim, nossa, mas que trem feio, gente. É verdade, tem homem que sabe do que eu estou falando. Sabe ou não sabe? Para mim tinha acabado a beleza, tinha acabado como se diz, a boniteza, né? Tinha acabado tudo. Eu falava assim, meu Deus do céu, mas que coisa desajeitada é essa? Não conseguia olhar, não conseguia conversar, já não queria mais, porque o encanto acabou. O encanto acabou. Então eu dizia a ela, você está certa, você está correta. E tudo, imagine a pessoa lá na frente, que Deus preparar para você, saber que você se guardou para Ele. Mas, o que eu estou mostrando para você, eu consigo detectar, e muitos de vocês conseguem detectar, o que aconteceu com esse rapaz aqui, ó. Ele não estava completamente apaixonado, doente de paixão, não estava? Ele mal terminou a relação, a hora que ele terminou, ele já tinha uma aversão. Era mais forte, era maior do que o próprio sentimento da paixão. O texto diz que era maior, a aversão era maior do que a paixão. Do ilícito, o pecado, o erro.
que ele já não suportava mais. Aí a porcaria estava feita. Já tinha feito a desgraça. Ela ainda diz: não faça essa desgraça com a tua vida. Amém, pessoal? E isso serve para que nós possamos, porque eu vou concluir isso aqui. Isso serve para que nós possamos, que prevaleça em nós os momentos de lucidez. Porque você sabe que tem pessoas que ele tem momento de lucidez, né? Boa parte das atitudes dele é sem lucidez. Mas ele tem momentos de lucidez. E no momento de lucidez ele precisa, aquilo precisa florescer. Aquilo tem que prevalecer. Porque eu não posso fazer as coisas movido pela emoção. Porque, como eu disse, muitas vezes o pecado, ele entra na vida da pessoa, ele entra como uma droga na vida da pessoa, ele entra como álcool. Inclusive esse cara aqui era viciado no álcool. Ele entra como álcool, ele entra como a droga, ele entra como a cocaína, o pecado entra dessa forma. Parece que a pessoa não consegue ficar sem, ele só pensa naquilo, ele quer, mas ele sabe que aquilo vai destruir a vida dele, mas ele quer, ele deita pensando, ele acorda pensando, ele sabe que vai ser a desgraça da vida dele, mas ele quer. Olha o que a emoção faz com a pessoa. Olha o que uma pessoa de emocional fraco faz com a vida dela. Olha o que uma pessoa de emocional fraco faz com a vida dela. Por isso que as nossas emoções, ou o homem interior, tem que ser fortalecido. Porque vida eu só tenho essa. E a gente sabe muito bem o quanto é difícil para você construir alguma coisa e o quanto é fácil para você destruir. É verdade ou não é? Sim ou não? Às vezes é muito simples. É muito difícil você construir um nome, é muito difícil você construir uma família, é muito difícil você construir um negócio, é muito difícil, mas você pode destruir rapidamente. É uma decisão, uma atitude na emoção, você destrói. E pode se tornar uma situação irreversível. Por isso que nós não podemos ser pessoas emocionais. Por isso que nós não podemos ser pessoas movidas por sentimento como esse. Eu quero, eu estou doente de vontade. Que está doente de vontade o quê? Dá um chacoalho em si mesmo. Se equilibra. Não, eu não vou fazer o que eu estou com vontade, eu vou fazer o que é certo fazer. Não, eu não vou fazer o que a minha carne está pedindo para fazer, eu vou fazer o que é correto fazer. Amém? Não, eu não vou fazer o que estão me sugerindo fazer, eu vou fazer o que é correto, o que Deus me orienta a fazer. Porque esse cidadão aqui chamado Jonadab não pôde fazer nada por ele. Ele foi ouvir o conselho de quem não pôde ajudá-lo. Sabia? Conselho todo mundo dá. Mas quando a coisa desanda, quem te socorre? Quem te aconselhou? Passa por você e ainda faz assim. Disfarça e finge que não te viu. Começa a fugir de você, porque se você vai ser problema na vida dele. Vamos lá, por favor. 16? Mas ela lhe disse: não, meu irmão, mandar-me embora seria pior do que o mal que você já me fez. Ele, porém, não quis ouvi-la. Chamando o seu servo, disse: põe esta mulher para fora daqui e tranque a porta. Amém, pessoal? Vem para o versículo 21. Ao saber de tudo isso, o rei Davi, diga comigo, ficou indignado.
E Absalão não falou nada com Amnon, nem bem, nem mal, embora o odiasse, por ter violentado sua irmã Tamar. Olha aqui para mim. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, não foi? Sim ou não? O homem segundo o coração de Deus, que foi um péssimo chefe de família. Esse foi o grande defeito de Davi. Nós lemos aqui que ele se indignou, só. Mas o quê? Nada. Corrigiu? Não. Tratou a situação como merecia? Não. Sabe por quê? Porque cometeu uma falha lá atrás também, da qual tirou a sua autoridade. E aonde eu quero chegar? Quando eu falo da lei da semeadura, e mesmo eu sendo uma pessoa amada por Deus e cuidado, eu preciso pensar muito bem no que eu vou fazer. Porque Davi foi amado por Deus, foi cuidado por Deus, foi abençoado por Deus, mas a desgraça da vida de Davi foi a família dele. Todas as desgraças que ele colheu em família. Ele, por ser esse pai omisso, por não ter corrigido como precisava ter corrigido, os maiores problemas da vida dele foi com os filhos. Ele deveria ter sido, sim, um pai amoroso, um pai cuidadoso, mas um pai enérgico. Um pai que tratava como deveria ser tratado, que disciplinava como deveria ser disciplinado, que corrigia quando deveria ser corrigido. E ele foi omisso nisso. E essa omissão lhe custou uma dor muito grande. Lhe custou uma dor muito grande porque os próprios filhos foi o maior problema da vida dele. Esse filho que nós acabamos de ler foi morto pelo irmão, porque o irmão, o Absalão, que nós lemos aqui, não suportando a situação de Amnon ter violentado a irmã, que era a irmã dele, e meia-irmã de Amnon, ele foi e matou, Amnon, como também Absalão foi um problema sério na vida de Davi. Absalão perseguiu Davi para matá-lo, tentou tomar o reino dele. Absalão deitou com as mulheres do pai, para envergonhar o pai, e assim por diante, uma sucessão de desgraças, justamente em cima de uma atitude, uma postura que ele deveria ter assumido e não assumiu, uma omissão, uma covardia, numa área que ele não poderia ser covarde e omisso. Amém, pessoal? Você quer boas emoções? Sim ou não? Vai fazer esporte. Você quer boas emoções? Vai pedalar, né, Roberto? Vai correr, cutuca uma caixa de marimbondo e sai correndo. Né? Cutuca uma caixa de marimbondo e sai correndo. Né? Compra uma moto, dá pau, sai em alta velocidade, vai curtir emoções de outra forma. Mas tem emoções como esta, emoções para o pecado, emoções para o erro, pode lhe causar muita dor, muito sofrimento. E eu quero mostrar para você que momentos antes, ele estava doente de paixão. E momentos após, o sentimento de aversão era muito mais forte do que o sentimento de paixão, que quase o adoeceu de tanta paixão. Isso é o que as emoções fazem com as pessoas. Decisões tomadas à base de emoções, à base de pensamentos. Vontade, eu quero, eu vou ceder, eu vou buscar, eu quero. Não, eu sei que está errado, mas eu quero. Não vá. Não vá, porque isso vai ser. Ela avisou, ela disse: isso vai ser a sua ruína. Isso vai ser a sua desgraça.
Como inúmeras vezes nós somos alertados, não faça isso, não tenha essa atitude. Combata esse sentimento, combata esse pensamento. Não vá pelo que você tem vontade, vai pelo que você sabe que é certo. Não, mas eu estou com vontade, eu preciso. Não, faça o que você tem vontade, faça o que é correto, faça o que é certo. Cuidado com os conselhos. Não siga conselho, como muitas vezes nós falamos, né? Quer saber receber direção de quem não tem direção. E buscar o futuro em quem não tem futuro. Cuidado. Não busque direção em quem não tem direção. E nem o seu futuro, o que fazer para ter um futuro em quem não tem futuro. Porque o futuro dele já é incerto. Quanto mais se você seguir o futuro de quem não tem futuro, ou não tem direção. Por isso nós precisamos ser pessoas dirigidas, como falamos a semana passada. O que nós falamos? A palavra que penetra na alma, entre a alma e o espírito, é mais penetrante do que uma faca de 2 gumes. Ela penetra entre a alma e espírito, entre juntas e medulas. Ela divide a alma do espírito e nos faz aptos para discernir pensamentos, sentimentos e emoções. Então eu não vou pelo que eu estou sentindo, eu vou pelo que eu sei que é certo. Eu tenho que separar emoção da razão. Quando fala alma e espírito, emoção, alma, centro das emoções. Espírito, razão. Separa. Separa. A palavra nos dá condições disso. A palavra nos dá condições de separar, de fazer essa separação, separar a emoção de razão. Ela penetra alma e espírito, separa emoção de razão. E me dá discernimento, me faz capaz de discernir pensamentos e sentimentos. Pensamentos e sentimentos. Nós temos condições de discernir se esse pensamento, se esse sentimento, ele está correto diante de Deus. E em cima disso, combatê-lo, em cima disso, buscar a direção para que eu possa tomar as decisões na direção de Deus. Amém, pessoal? Amém? Cuidado. Seja viciado em boas emoções. Você quer ter boas emoções, então busque algo que te traga boas emoções. Não em emoções direcionadas para o eu. Porque o pecado é assim, ele causa aquele rebuliço dentro de nós. Ele causa sensações e emoções, acelera o coração, o metabolismo, acelera calafrios e etc, e etc. Parece que eu não fico sem, parece que eu preciso. E pode ser a desgraça, a ruína da minha vida. Como foi a de Aminon. Pouco depois, ele estava perdendo a vida. Não sabia o que devia fazer? Não sabia. Não sabia que aquilo era errado? Sabia também. Não sabia que não podia fazer? Sabia que não podia fazer, que não devia fazer. Tanto é que tudo foi feito de forma, tudo na base do fingimento, tudo na base da mentira, tudo na base do engano. Sabia. Amém, pessoal? Fiquem em pé, por favor.